Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023, primeiro dia do mês de setembro, primeiro pregão do mês de setembro, que começa com uma forte alta da Bolsa de São Paulo, com o Ibovespa, que sobe 1,81% aos 117.840 pontos. Dia de glória para o Ibovespa, 13,99 bilhões de reais é o volume financeiro dessa sexta-feira. Vale a maior alta de hoje, 5,56%. Vamos ver também por que isso aconteceu. Mudanças também no rating da Vale que estão acontecendo. Temos também a CVC. Agora a CVC é a primeira do dia, 5,65%. CVC ontem foi a pior. Antes de ontem foi a melhor. E agora volta a ser a melhor novamente. E temos a Renner, 4,87% de alta, mas também Carrefour Brasil está beirando os 5% nesse momento. Por outro lado, a pior do dia é a Melius, como a gente pode ver aqui atrás no nosso profit da Nelogica, dia de glória, com quase tudo no verdinho nesse momento. Melius perde 5,21%, IRB 2,96% de queda e Marfrig 1,21% de queda, né, na Bolsa. Temos, por outro lado, o dólar que cai 0,20%, R$ 4,93. A Petrobras sobe 2%, R$ 32,58. A Vale sobe 5,55%, R$ 68,69. E para entender o que está acontecendo com Vale, Petrobras, com minério e com as bolsas internacionais, vamos chamar a minha parceira de todas as tardes, companheira de bancada, Isabela Takaki. Muito boa tarde, Isa. Sempre um prazer compartilhar a bancada junto contigo. Prazer é meu. Muito boa tarde para você, Carlos. Boa tarde a todos. Vamos lá, então, começando com as principais bolsas lá na Europa, que fecharam a sessão em queda, porém a semana terminou com ganhos. Temos FITS no Reino Unido com alta de 0,34%, DAX na Alemanha queda de 0,67%, CAC na França 0,27% e BEX 35 na Espanha 0,59% de queda, FITS MIB lá na Itália 0,64% de queda também. Agora, os contratos futuros do minério de ferro teve o quarto aumento semanal consecutivo hoje, auxiliados pelas novas medidas da China para apoiar o problemático setor imobiliário local e aumentar a confiança, embora os estoques mais elevados e as preocupações sobre as restrições à produção de aço na China tenham limitado os ganhos. Vamos ver então como terminou a cotação do minério de ferro com o contrato mais negociado lá no Porto de Dalian nesta sexta-feira, terminou com alta de 0,38% aos $109,40. Agora a cotação do petróleo Brent futuro com vencimento em novembro deste ano está em alta de 2,19% aos $88,74, Carlos. E agora vamos voltar a falar dessa novela da China e das importações vindas da China com um valor de até $50, isenção que o governo queria eliminar, depois voltou, agora parece que vai ser eliminada novamente. E a Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings é favorável ao fim do programa que isenta os impostos de compra de até $50 em sites estrangeiros, como justamente a própria Shine. Segundo uma nota enviada pela associação, usando como base um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, a associação afirma que os produtos de produção nacional têm uma carga tributária que varia de 67,95% até 142,98%. Enquanto isso, os produtos importados e vendidos no Brasil teriam uma tributação
também importante, né, de 63,7% até 118,11%. Agora, se tem uma isenção dos produtos que vêm de fora, é óbvio que há uma concorrência, segundo a associação, desleal. Segundo a própria associação, abre aspas, sabemos que o governo vem buscando formas de aumentar receitas para cobrir seu orçamento, porém, ao optar por essa isenção na taxação das plataformas estrangeiras, deixa de receber mais de 65 bilhões de impostos somente no ano de 2023, o que nos surpreende, fecha aspas. Posicionamento, então, da associação, que chegou após o CEO da Shein, o Marcelo Clauri, sugerir para as varejistas tradicionais, abre aspas, trocarem o seu modelo de negócios, fecha aspas. Então, temos esta polêmica entre as varejistas e a Shein. Vamos ver o que vai acontecer e como essa situação vai ser resolvida. Agora a gente fala do crescimento econômico do Brasil, que precisa ser distribuído para combater a pobreza. Essa é uma fala do presidente Lula após o IBGE ter divulgado que o PIB do segundo trimestre cresceu 0,9% acima das expectativas. Lula também voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que a gente mostrou agora no BMC Market algumas falas de Campos Neto. Ele falou agora há pouco, depois a gente fala mais sobre suas falas. Porém, segundo Lula, o presidente do Banco Central não conversa com ele e se conversa com alguém, deve ser com quem o indicou, em referência ao ex-presidente, aliás, Jair Bolsonaro. Lula fez declarações em discurso durante cerimônia comemorativa de 18 anos de criação do programa Agroamigo e de 25 anos do programa Crédito Amigo em Fortaleza, criticando, então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E a vice-presidente do Fundo Monetário Internacional, Gita Gubinazzi, alertou para a desaceleração econômica da China. Ela falou nesta sexta-feira na cidade do Cabo e as declarações foram dadas em sessão de perguntas e respostas após um discurso realizado pela autoridade em um evento do Banco Central da África do Sul. Gubinazzi não trouxe projeções novas para a China, mas notou que o país enfrenta uma perda de fôlego recente, com um crescimento abaixo do esperado pelo próprio Fundo Monetário. Segundo ela, isso tende a gerar uma perda de impulso no setor de commodities, sobretudo no caso dos insumos relacionados ao setor imobiliário. Foco de cautela recente no país, a autoridade do Fundo Monetário salientou que esse poderia ser um foco também de preocupação para os exportadores de commodities, como é o Brasil, por exemplo, que sabemos, ele exporta muito minério de ferro para a China, mas segundo a Gubinazzi, pode ser também uma oportunidade para outros países importadores dessas commodities. Gubinazzi também alertou no mesmo evento para os riscos de que a inflação retome impulso no planeta por fatores como os preços dos alimentos. Ela notou que a inflação tem desacelerado em muitos países, mas acrescentou que o núcleo do índice e o segmento de serviços têm mostrado mais resistência. Gubinazzi disse que em muitos países o núcleo de inflação segue forte em um contexto de mercado de trabalho robusto e, segundo ela, seria algo sem precedentes que pudesse controlar totalmente a inflação e manter a força no mercado de trabalho. E ainda falando sobre a China, o país está intensificando os esforços para estimular sua economia e apoiar o yuan enquanto lida com preocupações sobre o crescimento econômico. O Banco Popular da China reduziu a quantidade de depósitos em moeda estrangeira que os bancos devem manter como reservas, tornando o yuan mais atraente. Além disso, anunciou novos estímulos para o setor imobiliário e expandiu os incentivos fiscais para cuidados e educação infantis. Essas medidas visam reforçar a confiança na economia chinesa, que enfrenta desafios como a crise imobiliária e a diminuição da demanda global. E a Secretaria de Comércio Exterior informou nesta sexta-feira que a balança comercial brasileira registrou um superávit de 9,76 bilhões de dólares em agosto. Na última semana do mês, o saldo foi positivo em 1,77 bilhão de dólares. No ano, a balança segue com um superávit de 63,32 bilhões de dólares para o Brasil. E a gente fala agora da entrada de investidores estrangeiros
no Brasil, na B3, que aportaram 34,2 milhões de reais em recursos no segmento secundário da B3 no dia 30 de agosto. Com isso, o fluxo de recursos estrangeiros acumula um déficit de 12,52 bilhões de reais em agosto, mas continua com saldo positivo de 11,59 bilhões de reais em 2023 e no mesmo dia quando o Ibovespa registrou uma queda de 0,73%. O investidor institucional sacou 116 milhões de reais, enquanto o individual entrou com 155,3 milhões de reais. E agora vamos falar do caso das Americanas, porque o relatório da CPI das Americanas deve apontar fraude na gestão anterior da varejista, mas vai isentar os bancos, auditorias e os acionistas de referência, incluindo Jorge Paulo Lemann, Alberto Sicupira e Marcel Teles. A CPI deve ser encerrada no dia 14 de setembro, sem ouvir os acionistas, devido às preocupações sobre possíveis impactos no mercado de capitais e uso político da investigação em relação a outras empresas do grupo. O relator da CPI informou que foram tomados todos os cuidados na condução dos trabalhos. Então, no caso das Americanas, não serão ouvidos os acionistas de referência. Bom, e ainda sobre Americanas, o Estadão revelou uma ata de uma reunião de 2 de dezembro de 2022 da Americanas, que mostra que a empresa planejava cortar pelo menos R$1 bilhão em investimentos previstos para 2023 devido a preocupações com queima de caixa. O documento, considerado reservado, menciona que a redução deveria ser feita de forma inteligente. O documento também fala que a empresa fez um follow-on na hora certa, mas que gastamos todo o dinheiro e temos de ir à guerra, abre aspas aí, para a fala que está neste documento. O economista Sérgio Rial, que estava ciente das dificuldades financeiras, teria instruído a inclusão dessas informações na ata. A Americanas admitiu um rombo de cerca de 20 bilhões de reais em razão de inconsistências contábeis em janeiro de 2023 e desencadeou uma série de repercussões negativas na varejista e no mercado financeiro. E agora vamos falar de empresas ligadas a hospitais particulares, vamos falar de empresas ligadas ao setor de saúde, porque a Atlântica Hospitais e Participações, controlada indiretamente pelo Bradesco, adquiriu 20% do capital social no Hospital Santa Lúcia. A família Leal, fundadora do hospital, vai manter 80% do capital social e ambas as partes vão firmar o acordo de acionistas. O Grupo Santa é a maior rede hospitalar da região centro-oeste, com presença em vários estados e mais de 1.350 leitos. Falando ainda em empresas, a Minerva concluiu a aquisição da BPU Meat, que é um frigorífico do Uruguai, com capacidade de abate de 1.200 cabeças por dia. A BPU é conhecida por sua alta tecnologia na produção e exportação de carne bovina, atingindo mercados exigentes como Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. O anúncio veio na mesma semana que a Minerva anunciou acordo para a compra de plantas da Marfrig. E agora eu vou falar da Zamp, que rejeitou uma proposta de inclusão de uma poison pill, ou seja, de uma pílula envenenada, que são aquelas regras que são inseridas nos estatutos das empresas para evitar escaladas hostis, compras por parte de acionistas que não são bem-vindos, né, pelos outros acionistas. Então, poison pills que são inclusive colocados, né, acrescentados ao estatuto via Assembleia Geral. E no caso da Assembleia Geral Extraordinária da Zamp, teria exigido que acionistas que adquirissem 25% da empresa fizessem uma oferta pública de aquisição pelo restante. A decisão abre um caminho para a Mubadala aumentar a sua participação na Zamp. Mubadala, que é a proprietária da Burger King no Brasil. As ações da empresa fecharam em alta de 1,65% para R$ 5,55. Em agosto, as ações chegaram a subir 25,85%. Bom, agora vamos atualizar então algumas das falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele fez sua palestra agora há pouco na Expert 2023, a maior feira de investimentos
do Mundo, que acontece entre hoje e amanhã. Inclusive, o BMC News está presente lá, estamos lá com um estúdio com vários entrevistados. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma reportagem para falar mais detalhes, então, sobre a Expert. Mas, então, o presidente do Banco Central fez a sua participação lá, falou sobre juros. Juros futuros começaram a cair antes da Selic e isso pode ter afetado o resultado do PIB. Reformas começam a ter efeito cumulativamente. Temos mais de 15 meses de surpresas positivas na economia, melhora do PIB foi qualitativa. Ele falou também que o Brasil levou a inflação para baixo com menor custo para crescimento, emprego e crédito. Lembrando que essas falas são depois aí da crítica do presidente Lula ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele falou em relação aí ao pouso suave, que muitos falam, né? Estamos realmente em pouso suave, mas ainda não ganhamos a batalha da inflação. Se não chegarmos à última milha, a inflação pode voltar mais forte no Brasil, disse Campos Neto. Se não chegarmos, então, a última milha, ele acredita aí realmente nessa inflação, né? De acordo com as medidas que estamos vendo aí, da arcabouço, reforma tributária. Campos Neto falou que a batalha contra a inflação globalmente não está ganha. Curvas já entendem queda de juros no Brasil, o que dá mais credibilidade ao processo. São algumas das palavras, então, de Roberto Campos Neto, que participou também do Lead Brasil em Washington. E a gente vai seguir acompanhando e traremos mais informações para vocês ao longo da nossa programação. E vamos falar agora de outra novidade que acaba de chegar aqui na redação, outra notícia. O STF forma maioria e aprova o retorno do imposto sindical, ou melhor, da contribuição sindical obrigatória. A taxa havia sido encerrada na reforma trabalhista de 2017. O julgamento começou nesta sexta-feira e vai se estender até o próximo dia 11 de setembro em reunião virtual, ou seja, são julgamentos onde os ministros não precisam estar fisicamente presentes no plenário. Com o voto da maioria dos ministros do STF, que são Gilmar Mendes, o Luiz, que era também relator do caso, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, a cobrança vai voltar a vigorar uma contribuição assistencial fixada por meio de acordo coletivo, mesmo para aqueles trabalhadores que não são sindicalizados. Até a última mudança, que foi em 2017, o imposto era cobrado diretamente na folha de pagamento e tinha proporção de um dia de salário dos funcionários. Os demais membros da Suprema Corte podem votar até o próximo dia 11 de setembro no plenário virtual, mas se já foi encontrada a maioria, se for formada a maioria dos ministros, evidentemente essa mudança vai voltar a vigorar e os sindicatos vão poder voltar a cobrar diretamente da folha de pagamento dos empregados o imposto, agora a contribuição sindical obrigatória, mesmo de você que não é sindicalizado, mas vai pagar mesmo assim direto de sua CLT. Vamos dar uma olhada rapidamente ao mercado e vamos para um rápido intervalo. Alta de 1,93%. Nesta sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, 117.974 pontos, 14,80 bilhões de reais é o volume financeiro. CVC sobe 6,45%, Vale 5,82% e Lojas Renner agora 5,80%. Melius é a pior do dia. Como vocês podem ver aqui atrás de mim no nosso Profit da Neológica, a Melius está perdendo nesse momento 5,36%, IRB cai 3,03% e Marfrig 1,21%. O dólar voltou a cair também nesta sexta-feira e agora está a R$ 4,93, queda de 0,20%. Petrobras sobe 1,94%, R$ 32,56. A Vale sobe 5,53% a R$ 68,68. E VIX também sobe a 0,16%, 3.218 pontos.
E, gente, vamos então para um rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com mais notícias, informações, nossos convidados e também temos nossos repórteres que estão direto na XP Expert, lá no Expo São Paulo, na Imigrantes, para trazer ao vivo as informações no maior evento de investimentos do mundo. Então, você não pode perder, 2 minutinhos e voltamos já já. Não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma. Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 4 horas e 24 minutos. Isabela, como estão as bolsas lá fora? Porque aqui no Brasil a B3 está beirando, o Ibovespa está beirando o 2% de alta, 1,88%, indo para os 118 mil pontos. Lá fora Wall Street está ajudando nessa alta ou é o Brasil se descolando do mercado americano? Sim, menos a Nasdaq de tecnologia, porém Dow Jones sobe 0,27%, que se caminhando para uma alta aí de fechamento nessa sexta-feira. SP 500 alta também de 0,11% e Nasdaq 0,15% de queda. Agora a gente já tem o fechamento de petróleo, que fechou em alta, avançou ali mais de 5% nesta semana, com perspectiva de oferta mais apertada ali da OPEP+, sustentados pelas expectativas que os líderes tanto da Arábia Saudita quanto da Rússia anunciem novos cortes de produção, na produção de petróleo. Temos então o barril Brent, que é o referência para Petrobras, o WTI teve alta de 1,98% aos $85
e 55% o barril, 55 centavos. Temos também o petróleo Brent com alta de 2,23 centavos aos 88 dólares e 75 centavos. E agora vamos direto para a XP Expert, o maior evento de investimentos do mundo, né? Realizado aqui em São Paulo, no espaço de exposições da Imigrantes, o SP Expo Imigrantes. E temos o nosso Gabriel Monteiro, está direto lá na Expert 2023. Nosso repórter que acompanhou as falas de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central do Brasil, e traz os destaques para a gente. Boa tarde, Gabriel. Como foram as falas de Galípolo? Continuamos acompanhando a Expert, evento promovido pela XP Investimentos e que traz grandes nomes da política brasileira e também da economia aqui do nosso país. Há pouco tivemos a participação de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do Banco Central Brasileiro, um dos novos integrantes deste comitê e também cotado para ser o futuro presidente da instituição, dessa autoridade monetária aqui do Brasil, depois, claro, do vencimento do mandato de Roberto Campos Neto. Foi uma fala bem protocolar, sem grandes novidades, mas nós podemos destacar algumas ponderações que foram feitas por Gabriel Galípolo. Em relação ao arcabouço fiscal, ele disse que é uma regra inteiramente promovida pela vontade da sociedade, porque não há uma equipe de economistas por trás da elaboração dessa nova regra fiscal, o que não dá um caráter técnico, inteiramente técnico, para a nova regra aplicada para a economia brasileira a partir de 2024. Foi uma regra desenhada pelo governo federal, claro, a sociedade participa da eleição por meio do voto e também aprovada pelas casas legislativas que são sancionadas pelo voto da população. Então, ele fez essa ponderação, disse que não é uma regra técnica e que sim é a vontade da sociedade que será aplicada a partir de 2024. Também falando sobre o horizonte próximo do próximo ano, nós temos muitas dúvidas. O mercado pondera, faz grandes questionamentos sobre o potencial arrecadatório das medidas que foram enviadas às casas legislativas. Será que o Brasil conseguirá zerar o déficit como está aplicado, claro, na meta e foi replicado na proposta de lei orçamentária para 2024? Ele disse que para esse ceticismo do mercado financeiro não há uma bala de prata. Ainda falando sobre política monetária, ele chegou até a fazer uma brincadeira, uma crítica em tom de brincadeira, vamos colocar desta forma. Disse que na última divulgação ele fez um post nas suas redes sociais indicando que estava aberto ali a competição mundial, campeonato mundial de interpretação de texto. Diz que é meta do Banco Central e também do Comitê de Política Monetária talvez facilitar, explorar outros meios de comunicação para a sua política monetária, para evitar alguns ruídos e evitar essa discussão que sempre se intensifica quando o comunicado é divulgado. Às vezes a mudança de um termo, a mudança de uma palavra gera discussões aí para semanas, para meses no mercado financeiro e que é trabalho do Banco Central brasileiro melhorar essa comunicação e talvez testar outros mecanismos, outros canais de distribuição dessa decisão de política monetária. Disse que foi recebido pela equipe do Banco Central com braços abertos, sempre muito solícitos e, claro, fez algumas ponderações sobre o rumo da política monetária brasileira, indicando que as mudanças na direção dos diretores, do corpo de diretores que compõe o Comitê de Política Monetária, que está sendo feita aos poucos, inclusive a primeira mudança contou com a integração do próprio Gabriel Galípolo à equipe, diz que por ser um órgão extremamente técnico, essas mudanças, tanto no corpo de diretores e possivelmente no presidente a partir de 2024, não devem promover grandes alterações nos rumos da política monetária brasileira, por conta, claro, como eu disse, de o órgão ser um órgão extremamente técnico, de a autoridade monetária brasileira ser extremamente técnica. Estes foram os principais destaques. Nós estamos por aqui acompanhando essas falas, estes painéis, o que está sendo exposto e trazido aqui à feira pelos expositores e, claro, voltamos mais tarde na programação da BMC News com todas essas atualizações. Muito obrigado. Daqui a pouco, então, voltamos com você direto lá da XP Expert 2023. Nesse momento são 4 horas e 30 minutos. Bolsa continua em forte alta, 1,90%, beirando os 118 mil pontos. E vamos ver se já temos a nossa primeira convidada de hoje.
junto conosco, daqui a pouquinho vamos ter ela então junto conosco. Notícia que também acaba de chegar nesse momento aqui na redação: a Arábia Saudita está estudando a possível venda de até 50 bilhões de dólares de participação em sua estatal petrolífera, a Saudi Aramco, uma das maiores empresas do mundo, com certeza a mais rentável, fez um IPO poucos anos atrás. Data da oferta ainda não foi definida, mas ela será realizada na Bolsa de Riad, onde as ações da petrolífera mais valiosa do planeta são negociadas. Isso para evitar o risco de uma possível listagem internacional. A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal e, segundo o jornal americano, o montante seria uma das maiores ofertas de ações na história dos mercados mundiais. Foi decidido após meses de negociações entre a família real saudita e assessores financeiros. Agora, essa decisão sobre quando a oferta será realizada ainda não foi tomada, mas com certeza então vai acontecer lá na Bolsa da Arábia Saudita. Lembrando que em 2019 a Arábia Saudita abriu o capital, listou a Saudi Aramco, vendeu uma participação de 1,5% da empresa, que foi avaliada em 1,7 trilhão de dólares. À época, a oferta de ações foi de 29,4 bilhões de dólares. Lembrando que a Arábia Saudita está levando adiante um ambicioso programa de modernização do país, programa bilionário para tentar reduzir a dependência do Estado árabe do petróleo e, por isso, precisa de recursos para investir, por exemplo, em uma nova cidade que está sendo construída na área ocidental do país, uma cidade que vai ser completamente verticalizada. Então, vamos ver o que vai acontecer com a Aramco e, com certeza, vamos ficar de olho no futuro desta importante petrolífera. E agora sim, vamos chamar a nossa primeira convidada de hoje, a Cris Fensternefer, analista de investimentos na Invest 10. Deixa eu ver se a Cris está conosco. Muito boa tarde, Cris. É um prazer tê-la conosco. Boa tarde a todos. Cris, vamos lá, dia de glória para Ibovespa hoje. Aqui atrás de mim vocês estão vendo o nosso profit da Nelogica no positivo. Temos várias ações que estão subindo muito. E ações de bancos também hoje estão entre as maiores altas, o Itaú, por exemplo, mas também o Bradesco. E eu queria te perguntar também de um banco que se tornou um dos queridinhos dos investidores, o Banco do Brasil, né? Banco do Brasil, que é uma das poucas estatais que não está dando o que falar após a mudança de governo. O presidente está mantendo a mesma política de dividendos do passado. O Banco do Brasil está se valorizando de forma expressiva, ganhou, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso profit da Nelogica, sobre os ganhos do Banco do Brasil desde o começo do ano. Foi uma valorização expressiva, alta de 42,93% desde dia 1º de janeiro de 2023. O que você está achando do Banco do Brasil e é uma opção interessante para o investidor pessoa física nesse momento ou a ação começa a estar cara demais? Eu acredito que sim, eu acredito que segue sendo uma opção bastante interessante para o investidor de pessoa física, mesmo depois da alta. A alta do Banco do Brasil é bastante justificada pelos seus resultados financeiros que vieram muito positivos quando a gente olha o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido do Banco do Brasil, que é a métrica aí, talvez mais acompanhada pelos analistas quando o assunto são instituições financeiras. Ele desponta hoje como a melhor do mercado ou segunda melhor, dependendo do trimestre. Mas, de qualquer maneira, apesar de todo o receio e desconto de múltiplos, preços sobre lucro, que o banco negocia quando comparado aos seus pares, como Itaú, Bradesco, Santander, não se justifica quando a gente olha os resultados que vêm muito fortes, com crescimento e com um ROI, um retorno sobre o patrimônio líquido muito elevado, bem como dividendos aí que podem chegar quase a 2 dígitos na minha estimativa. E isso tudo faz com que o Banco do Brasil seja, sim, uma boa alternativa. A gente tem, por um lado, sim, o controle por parte do governo, o que sempre é um risco adicional na conta das empresas que são estatais,
Porém, por outro lado, nós temos uma estrutura aí do Banco do Brasil que é bem mais exposta ao agronegócio, a esse tipo de crédito que é historicamente mais resiliente a crises do que, por exemplo, o crédito à pessoa física e ao consumo, que varia mais e tem um problema aí maior de inadimplência. Então, na estrutura de concessão de crédito do Banco do Brasil, a gente também vê uma estrutura mais resiliente, não tão volátil e, na minha opinião, mais do que compensa esse risco por ser uma empresa estatal. Perfeito. Isabela, sua pergunta para a Cris. Ainda no setor de bancos, agora com a perspectiva de baixa da Selic, ainda continua sendo um setor atrativo? Quais dessas ações no setor de bancos, no setor financeiro, que vocês olham mais? Com certeza. A baixa da Selic acaba melhorando para os bancos a questão da inadimplência, que quando a Selic está muito alta, acaba ficando mais pressionada, e com uma Selic um pouco mais baixa também, o crescimento do crédito com uma inadimplência menor pode ser ampliado, e mais crédito acaba, em geral, retornando melhores resultados para os bancos, sendo que espera-se uma inadimplência menor quando a Selic cai, né? Então, o que importa, no fim, acaba sendo o spread e a inadimplência nesse caso, e a concessão de crédito tende a melhorar quando a gente tem uma Selic menor. Um ponto a se observar quando o assunto é setor financeiro é a questão do juros sobre capital próprio. A gente viu ontem o governo enviando aí um projeto que vai ser apreciado ainda pelo Congresso do fim de uma proposta aí de fim do juros sobre capital próprio, e a gente sabe que os bancos são os maiores pagadores e maiores beneficiados dos juros sobre capital por uma redução na alíquota. De qualquer maneira, o que o mercado entende por um lado, esses juros sobre capital já são uma exceção brasileira, eles não existem em outros lugares do mundo, e já era bastante esperado que isso em algum momento fosse acabar. O mercado, de certa maneira, já tinha isso em conta. Segundo, ainda há uma possibilidade do fim do juros sobre capital próprio ser contrabalanceado com alguma redução de alíquota de imposto de renda, ainda não sabemos. E, por fim, esse tema, para valer a partir do ano que vem, ainda tem que ser votado e aprovado este ano, por se tratar de uma matéria tributária. Agora, de qualquer maneira, esse é um risco, sim, a ser monitorado, e é algo que os investidores têm que ter em mente, que o fim do juros sobre capital impacta, sim, né, tem a capacidade aí de reduzir os lucros dos bancos no ano que vem. Ainda assim, eu acho que Banco do Brasil é uma ótima oportunidade, muito barata quando a gente olha múltiplos. Para quem gosta de olhar small caps, que é o meu caso, gosto muito do Banco ABC, é um banco que é menor em capitalização de mercado, a gente pode classificá-lo como uma small cap, mas também tem uma consistência de resultados histórica fantástica, e com crescimentos, dependendo do prazo que a gente olha, de mais de 15% ao ano, ou mais de 10% ao ano, conforme o prazo aí de cálculo, mas de qualquer maneira é um banco que em geral, sempre lucrativo, margens altas, uma boa consistência de resultados, um risco baixo, cresce e negocia múltiplos muito descontados em relação aos bancões, aí, múltiplo de 5 vezes preço-lucro, o que é muito baixo, na minha opinião, para um banco com uma boa entrega e uma boa consistência. Então, hoje eu recomendo para os meus clientes ali no setor bancário, Banco do Brasil e Banco ABC. Quando a gente olha um pouquinho mais amplamente, gosto também do BR Partners, que é um banco de investimentos, aí é mais focado para assessoria de fusões e aquisições, de reestruturações de empresa. Então, é um banco que não é tal como o ABC e o Banco do Brasil, tão focado em crédito, na verdade, não é, né? Não é um banco que concede crédito diretamente, e mais tem esse perfil de banco de investimentos, de assessoria, de montar operações, e com isso ele tende a ser muito beneficiado também pela queda da Selic, porque a gente sabe que a queda da Selic
e a movimentação no mercado de capitais estão totalmente ligadas. Então, aumentam as emissões de fundos imobiliários, aumentam as emissões de dívidas, e isso é muito bom para os bancos de investimento como o BR Partners. Então, esses são os meus 3 preferidos aí no setor de bancos e financeiro. Perfeito. Agora, vamos falar um pouquinho de setor de varejo, porque hoje uma das ações que mais está subindo é Lojas Renner, né? Agora 5,61%, como a gente está vendo aqui no nosso profit da Nelogica. O que você acha de Lojas Renner e do setor de varejo como um todo? A gente está tendo uma retomada do varejo após o final da pandemia, mas ao mesmo tempo os juros continuam muito altos, a inadimplência também ainda é muito elevada. Qual a sua visão sobre o varejo como um todo e Lojas Renner no específico? Bom, o varejo ele tende a ser um dos segmentos que é mais positivamente impactada por uma queda da Selic. Então, a perspectiva que a gente tem daqui para frente de quedas da Selic deveria, né, ser um trigger, aí, um gatilho para uma melhora no varejo. Quando a gente olha para a Renner em específico, é uma empresa que está bastante descontada em múltiplos preços sobre lucro do que ela negociava no seu histórico. A Renner é uma empresa que sempre foi considerada a benchmark setorial, ou seja, aquele modelo a servir de inspiração para os outros players de varejo, de vestuário, pela sua execução muito boa, margens muito boas, crescimento acima da média. E tudo isso, toda essa qualidade de resultados e de gestão, sempre conferiu a Renner um prêmio em termos de múltiplos. Ela negociava com múltiplos mais altos porque entregava resultados melhores que as pares. Hoje, o que a gente vê, segundo os últimos resultados, é que a Renner parece estar num momento com uma maior dificuldade de crescimento. As vendas em mesmas lojas, same-store sales, que é um dos indicadores mais observados pelos analistas e pelo mercado nesse segmento de varejo, veio mais fraco e isso fez com que as ações sofressem mais. Então, esse é um ponto aí, uma pulga atrás da orelha, que mostra aí por que a Renner não está tendo um desempenho tão bom como é esperado, como é o histórico dela, onde ela sempre despontava, não apenas pelas margens e lucros, mas também pelo crescimento. Dito isso, ela não está hoje com um prêmio sobre outros pares, na minha opinião, e ela está com uma capitalização muito boa, bastante dinheiro em caixa, sem dívidas praticamente. Então, é um player que eu acho que vale o benefício da dúvida pelo histórico de consistência, pelos ativos excelentes, pela marca reconhecida. Acho que a Renner é sim uma das empresas que pode melhor performar num cenário de taxas de juros caindo. Perfeito, perfeito. Agora, vamos também olhar um pouco o setor de saúde, né? Porque a gente está falando hoje de uma operação, o setor de saúde, dos hospitais, e eu queria falar com vocês sobre uma empresa que vira e mexe aparece nas manchetes dos jornais, que é Odontoprev. O que você está achando do setor da Odontoprev, da empresa como um todo, né, a operação da empresa, mas do setor da Odontoprev? Vale a pena para o investidor pessoa física ficar de olho nesse papel? O setor de saúde, ele passou por um período bem turbulento, em geral, quando a gente olha aquelas empresas que são integradas com hospitais e planos de saúde, como Hapvida, Intermédica, por conta da sinistralidade alta, que levou a resultados aquém do imaginado e desejado aí por uma parte do mercado. Porém, quando a gente olha a Odontoprev, isso não aconteceu. Ela vem, tal como nos anos anteriores, entregando um resultado muito, muito, muito consistente, com uma baixa sinistralidade, caindo ano a ano, com elevação dos tickets igual ou maior que a inflação, ou seja, repassando, né, nas mensalidades a inflação ou até um pouco mais, e com isso ela tem tido resultados excelentes e tem se provado uma excelente pagadora de proventos. Esse período mais turbulento que acometeu as empresas de saúde não pegou a Odontoprev por conta dos resultados muito bons. Ainda assim, num período mais recente, quando o mercado migrou para cases mais de crescimento, a Odontoprev acabou sofrendo na bolsa. Ela é considerada mais um case
de bons proventos, de bons dividendos, lembrando que ela é voltada para o segmento dental, principalmente com a marca Bradesco Saúde, e não tanto para a saúde integral, aí, como é o caso das outras empresas do setor, como a Redditor, Happy Vida. Então, focada nesses planos dentais, ela, mais recentemente, sofreu algumas quedas que, na minha opinião, não se justificam por resultados, porque o resultado da empresa é muito positivo, e eu creio que essa queda que ela teve é muito mais relacionada a uma migração dos investidores de cases mais estáveis e mais voltados a dividendos para outros cases mais de crescimento, para já tentar capturar essa queda da Selic, que, como eu acabei de falar, reflete mais em varejo, em cíclicos domésticos, educação, esses setores aí mais ligados ao crescimento da economia doméstica. A Odontoprev, ela cresce, mas ela não cresce a passos largos. Ela é mais uma empresa que a gente pode esperar um crescimento em linha com a inflação, né, dos seus tickets, das suas mensalidades, um pouco de crescimento alinhado aí ao crescimento de emprego, de PIB, mas com certeza eu espero uma continuidade de margens boas e pagamentos de proventos interessantes. Então, essa é a minha top pick no setor de saúde, pela sua consistência de resultados, e inclusive agora, nesse preço atual, onde ela recuou um pouco, vejo um bom upside nas ações, além dos dividendos. Perfeito. Agora, última pergunta, eu queria também continuar sobre o setor de varejo que você citou mais uma vez agora, porque é interessante também a Grendene, que é outra empresa queridinha dos investidores pessoas físicas. Grendene que está andando meio de lado no último período, né? O que você está achando da Grendene nesse momento? Essa também é uma empresa que tem um potencial muito bom de pagamento de dividendos, e eu acredito que um dos motivos pelo qual ela tem andado um pouco de lado é justamente esse receio da reforma tributária, mexer em alguma coisa com dividendos, com juros sobre capital, porque ela é uma empresa, além de tudo, que tem muitos benefícios e incentivos fiscais. Então, como a gente está numa reforma, em meio aí a uma discussão de reforma tributária, que muda alguns benefícios de ICMS, que é o caso da Grendene, os investidores estão cautelosos com esse tipo de investimento em empresas que têm hoje muitos benefícios fiscais e que pagam muitos dividendos, e também os quais também podem sofrer algum pênalti aí em discussões tributárias. De qualquer maneira, é uma empresa que também é bastante ligada ao varejo, no sentido de que ela é uma fabricante, mas ela vende calçados, então quando o desempenho do varejo melhora, ela também melhora suas vendas, tem um resultado histórico super consistente, tem um caixa enorme, né, que justamente esse caixa em parte, oriundo dos incentivos fiscais que ela tem, e, em parte, é pago na forma de proventos, e eu acredito muito descontada. E quando a gente fala sobre os incentivos fiscais, primeiro eles têm um prazo aí, né, para acabar, que ainda é bem longo, mesmo se aprovada a reforma tributária, isso vai impactar as empresas daqui a alguns anos. E segundo, que as empresas, se a gente pensar em dividendos e juros sobre capital, a tendência é as empresas substituírem isso por outros métodos, como recompra de ações. Existem algumas formas de burlar um pouco a maior taxação de dividendos ou o fim do juros sobre capital e remunerar os acionistas de outras maneiras, como bonificação e recompra de ações. Então, acho também a Grendene um caso de empresa que está muito penalizada na Bolsa por conta dessas discussões tributárias e de pagamento de proventos, mas que é uma empresa super consistente, com bons resultados, boas margens, bons pagamentos de dividendo, e que está só um pouco fora do holofote do mercado, que inclusive esse perfil de empresas, small cap, um pouco fora do holofote do mercado, que são as minhas empresas preferidas aí para indicar para os clientes, aquelas small caps que estão aí menos valorizadas, porque não estão sendo tão comentadas pelos outros analistas e não estão aí no foco do mercado.
Então, com certeza vamos voltar a falar com a Cris sobre essas e outras ações nas próximas semanas. Cris Feinsteffer, analista de investimentos da Invest 10. Muito obrigado, Cris. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Obrigado, boa tarde e só me chamar que eu volto aqui. Com prazer. Muito obrigado, Cris. Boa tarde. Vamos ver como está o mercado nesse momento, porque são 5 horas, 10 para 5, e o Ibovespa está em alta de 1,90%, 117.937 pontos. Vamos ver se isso vai chegar aos 118 mil até o final do pregão. Volume financeiro, 16,26 bilhões de reais. Vale sobe 5,78%, Lojas Renner sobe 5,36% e Bradespar 5,11%. Melius, IRB e Grupo Pão de Açúcar continuam entre as piores do dia. Como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Anelógica, mas atrás de mim vocês estão vendo, é um dia de glória para o Ibovespa. Melius cai 6,55%, IRB 3% e Marfrig 1,08% de queda. O dólar, por sua vez, continua caindo nesta sexta-feira, 0,16%, R$ 4,94. Petrobras sobe 2,16%, R$ 32,36. Vale 5,78 de alta, R$ 68,84. Isabela, como estamos com as bolsas lá fora e o petróleo? Para que fechamento está indo? Dow Jones continua com alta de 0,29%, aumentou inclusive essa alta. SP 500 reduziu, estava ali 0,11%, agora quase perto da estabilidade, 0,09% de alta. Nasdaq continua em queda, 0,14%, caindo lá na bolsa em Wall Street. Agora, o fechamento de petróleo, nós já temos aqui os preços internacionais que fecharam em alta mais uma vez. Os preços chegaram à quarta sessão seguida de altas, inclusive, fechando a semana no azul, com o mercado ainda monitorando a oferta, com expectativas de que a OPEP+, estenderia ali os cortes de produção até o final do ano. WTI fechou com alta de 2,30% de alta aos $85,55. Agora o barril Brent, que é a referência para a Petrobras, fechou com alta de 1,98% aos $88,55. É isso aí, então vamos para um rápido intervalo, lembrando que a Melius está se despedindo do Ibovespa após a divulgação. Hoje de manhã, né, a Bolsa divulgou a nova prévia do Ibovespa e a Melius está então se despedindo em queda firme do Ibovespa, estão liderando as quedas de hoje, ações da Melius. Então o Ibovespa vai excluir a Cash 3, né, do índice. Foram incluídas as ações ordinárias PetroRecôncavo e Vamos, lembrando que para entrar no Ibovespa, um ativo precisa atender a critérios como estar entre os ativos que representam 95% na presença do pregão, 0,1% do volume financeiro no mercado à vista e não custar menos de R$1. O índice passa a se rebalancear na primeira segunda-feira dos meses de janeiro, maio e setembro, ou seja, último pregão hoje com a Melius no Ibovespa. Gente, rápido intervalo, 2 minutinhos e já voltamos com mais comentaristas, análises e notícias aqui no Closing da BMC. Não saia daí, voltamos já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no Closing da BMC, agora 16 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília, e já caminhando aí para o finalzinho de pregão nesta sexta-feira. Ibovespa continua em alta de 1,84% aos 117.870 pontos. E vamos já chamar o nosso próximo convidado, ele, Mário Goulart, analista CNPI, criador do canal O Analista, para falar mais sobre esta semana. Muito boa tarde, obrigada pela participação, Mário. Boa tarde, obrigado aí pelo convite, boa tarde aí pro pessoal que está nos assistindo, pessoal no background aí da BMC, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo, hoje em alta, né, o índice. Eu queria falar um pouquinho, fazer um resumo aí desse mês de agosto, né, caiu mais de 5% Ibovespa. Muita gente jogando culpa no exterior, muita gente jogando culpa no local. Qual que é a sua opinião? Qual que é o balanço que você faz desse mês de agosto em relação aos ativos? O que aprender desse mês depois de tantas quedas? Pois é, esse mês eu brinquei muito falando que agosto já tem uma certa tradição, né, de dizer que agosto é o mês do desgosto na Bolsa, né? Até por uma razão antiga no exterior, que é o fato de no hemisfério norte o pessoal está de férias, então tem um volume menor, existe uma série de explicações, hoje isso não faz tanto sentido, mas no passado fazia, e isso ainda se reflete um pouco. Os volumes são realmente menores em agosto, porque é verão, muita gente está de férias, tem menos negociação, então tem esse fator. Aí nós vamos separar aqui. Tivemos problemas no fronte interno e no fronte externo aqui no Brasil. Fronte externo, o que aconteceu? Bom, o mês começou com os títulos soberanos dos Estados Unidos sendo rebaixados do AAA pela Standard, foi pela Fitch, perdão. Uma das agências classificadoras rebaixou os títulos americanos. Então isso já começou a trazer um ambiente ruim para a Bolsa Americana, e isso se refletiu por aqui. Outros fatores foi que a inflação nos Estados Unidos também não andou tanto quanto se esperava. Você teve aquele simpósio de Jackson Hole, onde houve mensagens hawkish dos integrantes do Fed. Isso foi interpretado de uma forma em que a sinalização de que os aumentos nos juros nos Estados Unidos não iam terminar naquele momento. Hoje a gente nota aí um equilíbrio, 85% mais ou menos do mercado acha que a trajetória de aumento de juros acabou, 15% acha que você ainda tem mais 25 pontos base de aumento. Você teve esse fator. Você teve aqui isso no exterior, tá? A inflação ainda um pouco fora de controle, você tem aí os preços do petróleo que desencadeiam uma série de reações subindo desde de um patamar ali no fim de junho de $72 até hoje,
última vez que eu vi, 87,5 o barril do Brent, isso impulsiona toda a cadeia produtiva, então você tem esse fator que vem do exterior. Isso foi um pouquinho contrabalançado aí pelos números das empresas de tecnologia, que tivemos aí puxadas meio pela Nvidia e pela, vamos dizer, não vou chamar de uma bolha da inteligência artificial, mas a tecnologia compensou um pouquinho, então a gente não teve uma queda tão expressiva, mas os índices americanos terminaram em queda. E aqui no Brasil, não foi uma queda muito expressiva, foi 5%, não é o fim do mundo, isso não dá nem meio circuit breaker, tá? A gente já viu aí bolsa caindo 10% em um dia. Mas você teve uma série de elementos. O primeiro foram aqueles 13 pregões seguidos em queda, né? A Bovespa vinha de uma animada quando foi... imaginava-se que ia ter uma animada quando teve o corte de 50 pontos base na última reunião do Copom, e no fim das contas, as mensagens que vieram da ata do Copom, o ambiente lá fora proporcionaram foi um recorde na Bolsa, acho que desde que o índice existe, não havia acontecido 13 quedas seguidas e mais outras tantas. No fim das contas, não é algo muito expressivo, são só 5%, mas o ambiente deu uma azedada. Principalmente nos últimos 2 dias, hoje melhorou um pouco, mas quarta e quinta-feira, nós tivemos aí as mensagens que vieram do Ministério do Planejamento, dizendo que a dificuldade de se fazer o déficit zero que o Haddad vem anunciando para 2024 são muito grandes. Você vai ter muita dificuldade para criar esse arranjo de aumentos de impostos, porque o governo não quer cortar gastos. Nem o governo, nem o Congresso, ninguém quer cortar gastos. Mas aumentar impostos com a carga tributária que a gente já tem é muito grande. O governo escolheu algumas narrativas que parecem as chamadas narrativas Robin Hood, né? O Luiz Inácio, desde que ele foi eleito, ele vem com aquele discurso: vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, porque o pessoal não paga imposto nos fundos exclusivos, o que não é uma verdade. Ele não paga imposto se não sacar do fundo exclusivo. A hora que sacar, ele paga. É um mecanismo diferente do come cotas, mas existe uma tributação sobre isso. E você tem, inclusive, o elemento inflação aí, porque você não consegue descontar a inflação, mas tudo bem. Mas o governo conseguiu criar essa narrativa de que os aumentos de impostos vão atingir somente os super ricos, o que não é verdade. Esses tributos sobre os super ricos, eles vão dar conta aí entre 15, se muito bem aplicados, sem muito planejamento fiscal aí de quem vai sofrer isso aí, vai cobrir 15 a 20% da necessidade de impostos. Então, esses elementos externos e internos acabaram contribuindo para uma piora do ambiente nas bolsas. Mas, repito, não é uma sangria desatada. A gente teve resultado hoje do PIB, temos também lá fora, né, a conta do payroll, ali as bolsas mais animadas lá em Wall Street, inclusive encerraram em alta, acabou influenciando aqui, está influenciando também o índice aqui no Brasil. Você acredita que muitos falam em voo de galinha, soft land? Qual que é a sua análise em relação a esse descolamento ou um colamento com o exterior? Pois é, o Brasil, ele teve um momento muito positivo porque tudo que se esperava de negativo no país acabou não acontecendo, pelo menos num primeiro momento. É muito engraçado, se você olhar as curvas de juros, eu vou tentar até compartilhar essa... Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui em algum momento, mas você tinha um ambiente muito ruim. Logo depois da eleição, segundo turno, as coisas estavam tranquilas, o Luiz Inácio tomou posse com um ambiente mais confortável, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui prontas, eu não vou procurar, mas eu vou tentar compartilhar com vocês essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a guia aqui. Espera um pouquinho só. Puxa, será que isso está visível?
Não, infelizmente não, mas eu não estou conseguindo compartilhar isso aqui. Mas você tinha uma curva em janeiro, infelizmente eu não consegui compartilhar, mas você tinha uma curva de juros que ela era, ela mostrava ali de 13,75, ela caindo muito rapidamente para um patamar de 12%, e isso piorou em fevereiro e março, quando começaram a vir as mensagens do governo. Quando o Luiz Inácio foi eleito, todo mundo esperava, não, vamos colocar, quem vai ser o ministro, vai vir um cara tipo Meirelles, vamos ter uma repetição ali de 2003. E veio o Haddad precisou se provar, teve uma série de razões, mas o ambiente começou a melhorar, os juros, a tendência de alta dos juros acabou, agora a gente já vê um horizonte mais claro de queda dos juros, já dá para projetar uma Selic de 9% no final de 2024, as coisas foram se acalmando um pouco. Então a gente teve um rally de bolsa, foi positivo, quem vinha sofrendo muito, que eram as empresas de varejo, por exemplo, deram uma boa melhorada, mas, contudo, entretanto, teve boas notícias do Congresso, saiu o arcabouço fiscal, pouco desfigurado, você teve até na quarta-feira aí o Senado aprovando a questão do voto de qualidade do CARF, porém, o ambiente que a gente vai vendo em relação ao fiscal ainda não está claro. Apesar de todas as narrativas, a gente não tem um ambiente claro de como vai se comportar o fiscal. Então, isso vai causando o investidor, ele trabalha com expectativas. Se a gente não tiver uma expectativa de que a questão fiscal está sob controle, o ambiente de bolsa vai se deteriorar. Então, eu acho que essa é a grande tônica. Tem também a questão do prêmio de risco. Se a Bolsa Americana, se o Fed não vai melhorando a questão dos juros por lá, o prêmio de risco do Brasil vai se tornando menor. Então, você vai tendo menos interesse em investir em títulos brasileiros. Isso também vai mudando o ambiente. Então, eu acho que são esses dois fatores principais. O governo precisa dar uma sinalização mais clara, mais forte de que está comprometido em arrumar o fiscal e não é só com aumento de impostos. Sobre isso, a gente viu ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregando o orçamento de 2024, prometendo um déficit zero, aí mesmo com arcabouço, tem a questão da reforma tributária. Você acredita que os investidores, o mercado já está precificando aí, pode vir uma inflação, um aumento, claro, da arrecadação para conseguir esse déficit zero? Já está sendo precificada? Esse risco já está sendo precificado? De certa forma, sim. A gente vê que, por exemplo, quando se esperava que a Bolsa ia ter um rally aí na sequência, todo mundo esperava, acho que era uma queda de 50%, 50 pontos base na Selic na última reunião. Puxa, dali para frente, vamos ter um rally, as condições melhoraram. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque o mercado começou a olhar o fiscal. Eu acho que não está sendo muito rigoroso nesse olhar, tá? Eu acho que o mercado está sendo até bastante complacente, mas ele começa a olhar, ele começa a ter uma percepção de preocupação. Ele ainda dá, eu acho que ele ainda dá o voto de confiança pro Haddad. Não é nenhuma, como eu disse, não é nenhuma sangria desatada. A gente ainda está aí na faixa dos, deixa eu ver quanto foi, 118 mil pontos, fechando agora. Teve esse ânimo aí vindo esses 2% aí que vieram do PIB. Então, nem tudo é tragédia, tem coisas positivas, o mercado tem, eu acho que sabido dar um balanço às notícias positivas e às notícias negativas. Mas, sem dúvida, eu acho que eu não conheço ninguém que hoje está 100% confiante de que o governo vai conseguir entregar o déficit zero em 2024.
Eu não conheço ninguém. Se alguém me contradisser, estou aqui disposto a ouvir, mas, na minha opinião, o governo não consegue. Agora, saindo um pouquinho da questão macroeconômica, indo mais para empresas, queria falar sobre a Americanas. A gente falou mais cedo em relação à CPI que está acontecendo aí ao longo dessas semanas, investigando essa possível inconsistência fiscal. O relatório apontou que é fraude financeira ali na gestão anterior, isentando os bancos, auditorias, inclusive os acionistas ali de referência. Como é que você enxerga essa questão? Relatório da CPI ali sem participação do trio de acionistas. Sei que você está acompanhando de perto também toda essa questão. Pois é, esse relatório acho que termina um pouco incompleto. Você teve uma série de eventos interessantes relacionados a essa CPI, né? Você teve diretor da empresa se recusando a depor, alegando habeas corpus. Você teve cara que não apareceu por motivos de saúde. Você teve uma série de questões aí. Você tem um boato, o Lauro Jardim, no Globo, né? Ele fala em um boato de que alguns diretores aceitaram fazer uma delação premiada e, aparentemente, a CPI... Bom, a CPI é sempre muito mais circo do que investigação séria, né? Se você pegar, só pensando aqui no que foi dito, nas perguntas que foram feitas para o Ronaldinho Gaúcho na CPI das pirâmides financeiras ali. Você vê umas coisas assim absolutamente surrealistas. Eu lembro do Renan Calheiros perguntando para o Luciano Hang, da Avan, se ele já tinha negociado criptomoeda, Bitcoin ou outros, né? Então, CPI é sempre um pouco de circo. Bom, essa CPI, ela teve uma série de questões que não foram resolvidas. Inclusive, dizem que evitaram chamar os grandes acionistas controladores da Americanas, o Trio Maravilha, né, o Sucupira, o Lehman e o Marcel Telles, porque não queriam causar um constrangimento no mercado, não queriam criar um problema no mercado. Eu não sei, eu acho que escapou um pouco da sua função essa CPI, então ela vai terminar, vão achar aí alguns diretores que talvez tenham cometido fraude, mas não está muito bem explicado. Talvez seja melhor aguardar uma investigação mais séria da CVM. Eu acho que era o caso até de botar uma Polícia Federal aí para dar uma olhada no que aconteceu na verdade. A questão dos acionistas controladores é que, pois é, a primeira vez que você escuta falar em fraude, eu acho que foi a grande que se falou foi na Kraft Heinz, né? E não foi nem no Brasil, foi nos Estados Unidos, investigação da SEC. Teve contabilidade criativa ali. Existem alegações de contabilidade criativa em outros casos aí do grupo, né? Então, há um certo desconforto em relação a isso. Eu acho que a CPI pecou um pouco de não querer ouvi-los, embora realmente CPI é circo, ninguém é obrigado a dar uma... Você não está sob um instrumento legal real ali, você não é um tribunal onde você é efetivamente obrigado a dizer o que você sabe. Então, nós tivemos essa situação aí em relação à CPI. Agora, falando de outra empresa, né, que entrou essa semana com pedido de recuperação judicial, também por conta de um problema financeiro, é a 123 Milhas. Como é que você está enxergando isso? Pode acabar respingando em outras empresas do setor? Como é que você enxerga como a CVC pode entrar aí em relação a essa crise que enfrenta a 123 Milhas? Pois é, a CVC ela teve aí uns momentos bem positivos, ela está meio numa gangorra. Todas essas empresas muito, vamos dizer, distressed, né, estressada,
a tradução perfeita não é estressadas, velho. São empresas que estão em dificuldade. Por exemplo, a gente estava falando de Americanas agora, né? Americanas anunciou que vai colocar o seu balanço aí, acho que o último de 2022, anunciou, a ação subiu 14%, 15% hoje. Então, depois de ver, elas têm grandes altas e grandes baixas, né? A CVC, por exemplo, quando se anunciou aí a questão da 123 milhas, ela chegou a subir, acho que 16% num dia, aí caiu 8% no outro, hoje subiu mais 4%, ela vem numa gangorra. Mas é uma empresa que ainda está bastante complicada, né? A gente olha as margens da empresa, elas estão negativas ainda, você tem uma situação de endividamento, vem melhorando, não vamos negar que o endividamento da CVC vem melhorando bastante. Eu estava olhando, me pediram, quando teve essa alta na quarta-feira, me ligaram e pediram, puxa, dá uma olhada, eu queria ver se eu gostaria de investir nessa empresa. Eu falei, olha, calma, né? Eu acho que ainda é cedo para você fazer uma aposta na CVC. Mas ela realmente vem, o perfil do endividamento dela vem melhorando, ela vem se tornando menos endividada, ela ainda não está numa situação perfeita, mas como é uma concorrente direta, embora a 123 milhas não fosse negociada em bolsa, mas é uma concorrente direta por esse mercado aí mais, vamos dizer, popular de viagens. Então você tem aí ela foi bastante beneficiada, vamos dizer assim, por essa recuperação judicial, essa questão ainda um pouco nebulosa. Eu sempre tenho essa questão de não ter muita transparência em relação a 123 milhas, mas eu acho que foi positivo, foi benéfico para a CVC. Não se pode dizer o mesmo aí da Gol e da Azul, porque no fim das contas ela trabalha de uma forma diferente. A gente até tem outros fatores que estão mexendo aí com as ações da Gol e da Azul. Até elas caíram um pouco, acho que com talvez uma perspectiva de menos viagem. Eu vi aqui que teve uma queda grande na quinta-feira, mas a minha visão é que é muito mais ligada ao aumento do petróleo do que a questão da 123 milhas. Tá certo, então agora só para encerrar nosso papo, teríamos muitas perguntas, mas agora nesse início de mês, né, agora encerrando agosto, início de setembro, o que você tem a dizer ao investidor aí que quer se posicionar, ou se já está posicionado, qual que é a sua dica aí para o investidor para esse próximo semestre? Eu sempre gosto das empresas mais arroz com feijão, sabe? A empresa que tem boa margem, que tem caixa, elas são, às vezes, empresas mais caras. Então, às vezes, vale a pena aproveitar um bom momento. Os bons e velhos bancões, eu acho que eles têm inclusive, eles tiveram um ralizinho aí com a perspectiva da taxação de fundos offshore, com a perspectiva de que voltasse mais dinheiro de fora e eventualmente cairia dentro dos grandes bancos. Tem boas empresas, aí tem que procurar as empresas que não têm muita dívida, que estão se comportando bem, com boas margens. Aí tem um monte, a gente não... podemos falar aí talvez de uma VEG, a B3 andou apanhando um pouco, mas continua com boas margens e com boa situação financeira. Se você procurar aí na Bolsa, você vai encontrar boas empresas. Eu acho que a gente não deve correr muito para empresas complicadas. Muita gente gosta de aproveitar esses momentos de operar notícia, né? Esse pessoal da CVC, essa questão da CVC é gente operando notícia, tá? Então, se você não for um grande profissional em operar notícia, não opere notícia, vai nas coisas mais tranquilas. Eu acho que vale a pena prestar atenção também um pouco na Vale, nas mineradoras. Hoje a Vale se destacou aí no pregão, né? Porque a China está lutando com unhas e dentes para não deixar o seu mercado
imobiliário ir pelo ralo. Então, essa madrugada teve aí anúncios de facilitações em relação a hipotecas para compra de imóveis na China. Os governos municipais dizem que vão dar novas facilidades para o pessoal continuar comprando imóveis. Isso deu uma agitada na Vale, então vale a pena olhar esse ambiente. Não é para enfiar o pé na jaca com Vale, mas vale a pena ficar de olho nessas questões que são interessantes. Eu acho que as outras petrolíferas, tirando a Petrobras vem sofrendo um pouco com a questão de interferência política nos seus números, na sua administração, na sua gestão, mas as outras petrolíferas, 3R, PetroRecôncavo, a Enalta, elas têm aí algo a se beneficiar, porque a gente está vendo que sauditas e russos não estão deixando o preço do petróleo cair, né? Esse ano, 4 vezes o preço do petróleo, o barril do Brent, chegou em $72 e eles cortaram produção. Então vale a pena ficar acompanhando essa movimentação de quando o petróleo cai um pouco, talvez investir nessas ações, porque o saudita quer chamar de volta. Hoje, por exemplo, né, a gente teve aí rumores de novos cortes de produção para manter o valor do Brent alto. Então acho que o investidor pode ficar de olho nessa questão aí e olhar também os juros. Quedas mais aceleradas dos juros brasileiros trazem aumentos no dólar, então vale a pena também ficar de olho no que o Copom vai fazer, eventualmente se posicionar ou na moeda ou então em empresas que têm receitas dolarizadas, que são mais exportadoras. Estatais ainda de olho mesmo com esse governo, na sua opinião? Eu sempre me preocupo com as estatais, porque é um governo que tem a tendência, não vou dizer que o governo anterior também fez interferência política no preço do petróleo. Eu sempre relembro aqui, abril de 2019, o governo novo ainda, o Bolsonaro foi falar de preço de combustíveis para agradar a base de caminhoneiro dele. Na época, o vencimento das opções não era ainda na sexta. O último dia de negociação era na sexta-feira e na segunda-feira tinha a liquidação. Era um pouco diferente de como é hoje. Mas foi abril de 2019. Ele foi falar, o Bolsonaro virou e falou de preço de diesel. A Petrobras, que tinha que mexer no preço do diesel, a Petrobras caiu 8% no último dia de negociação de opções. Foi uma loucura. E teve outros episódios similares aí com os pitos que ele deu no Castelo Branco, que era o presidente o primeiro presidente que ele colocou na Petrobras, depois acho que o Lula e Silva. Não é uma exclusividade desse governo, mas esse governo tem, até por definição ideológica, ele tem uma visão mais aferrada à ideia de fazer uso político das estatais. O Banco do Brasil parece que tem sido preservado até agora, mas uma hora ou outra pode acontecer. Então, cuidado com estatais. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez, Mário Goulart, que sempre nos atende muito bem, analista CNPI, criador do canal O Analisto, está sempre ali dando dicas também em seu canal. Obrigada pela participação, boa tarde. Muito obrigado para vocês, obrigado aí para os nossos espectadores, um ótimo fim de semana para todo mundo, e quem quiser acompanhar mais das minhas ideias, passa lá no YouTube ou no Instagram, canal O Analisto. Eu estou sempre lá toda manhã tomando o Expresso do Analisto, batendo um papo sobre o que aconteceu no dia anterior e o que vai acontecer durante o dia. Até mais, um bom fim de semana. Muito bom, tá certo. Bom final de semana para você. E a gente segue aqui, então, atualizando as notícias do mercado, porque já temos o fechamento às 5 horas, já fechou a bolsa por aqui. Agora às 5 horas e 24 minutos,
Pelo horário de Brasília, vamos fazer um giro para ver como fechou. Então, a Bolsa Ibovespa fechou com alta de 1,90% aí no primeiro mês de setembro, fechando aí otimista aos 117.938 pontos. Maiores altas foram Vale com 5,84% de alta. Temos também Pets com 5,11% de alta e entre as maiores baixas estão Cash 3, médios com queda de 6,40%, o IRB fechou com 2,98% de queda e Pão de Açúcar fechou com 0,40% de queda, mas não foi suficiente aí para derrubar o índice que fechou em alta. E agora o dólar. Temos o fechamento também do dólar aí, depois de acumular uma alta de 4,7% no mês de agosto. O dólar iniciou setembro, então, devolvendo ganhos perante o real, apoiado pelos dados do payroll que saíram nesta manhã, com empregos acima ali do esperado, por novos estímulos também da economia china, pelo PIB brasileiro, registrado também acima do esperado no segundo trimestre. Lá fora, os dados de emprego também, reajustes de salário nos Estados Unidos, também mais fracos, ajudaram aí o dólar, que fechou com queda de 0,21% aos R$ 4,94 dólar à vista. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações de mercado. Não saia daí. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor.
Estamos de volta com o closing aqui da BMC News, seu fechamento de mercado. Agora, 17 horas e 29 minutos. Vamos fazer um giro para saber como fecharam as bolsas lá fora, lá em Wall Street, com alta de 0,18%. O índice SP 500 lá em Nova York. Dow Jones também com alta de 0,33% e apenas Nasdaq, a bolsa das tecnologias, fechou em queda de 0,02%, praticamente estável nesta sexta-feira após dados do payroll que veio acima do esperado. Temos também aqui no Ibovespa, que fechou em alta com dados positivos do PIB e também colado ali com o exterior mais otimista. Investidores do Ibovespa avaliaram os dados do PIB brasileiro, relatórios de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que vieram acima do esperado, como acabamos de trazer. Temos fechamento do dólar também com queda de 0,21% aos R$ 4,94. Euro fechou com 0,83% de queda, aos R$ 5,32. Temos também o fechamento do petróleo, os preços do petróleo e os preços internacionais de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, foi a quarta alta seguida, com o fechamento no azul aí da semana, o mercado ainda monitorando a oferta com expectativas de que a OPEP+ poderia então estender os cortes de produção até o final do ano. Temos então o barril WTI com alta de 2,30% aos $80,55, com 0,98% de alta aos $88,55. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele falou agora há pouco em um fórum ali de desenvolvimento lá em Washington, um fórum do LEAD, com o tema "Os resultados do Brasil estão melhorando mais lentamente". Vamos ver um trecho. Então, a batalha contra a inflação, quando a gente olha globalmente, ela não está ganha. A inflação cheia melhorou bastante. A gente teve, ele tem duas fases. Ele tem uma primeira fase do combate à inflação, que é você reduzir, né, o preço de alimento e energia. A gente vê um cenário, né, bastante preocupante. Isso, a gente já vem falando sobre isso no Banco Central há algum tempo. A Fitch fez uma declaração sobre isso, né? E aí eu acho que despertou um interesse sobre o fiscal. Curiosamente, foi um assunto bastante falado na reunião dos banqueiros centrais que teve aqui nos Estados Unidos. Deve ser uma reunião também, deve ser um tema que a gente vai falar na próxima reunião dos banqueiros centrais na Suíça em 2 semanas. Mas o fato é que a gente começou a ter vários países e várias publicações econômicas em volta do mundo falando muito mais do fiscal. Então isso é importante porque também tem uma implicação para o Brasil, porque se todo mundo está olhando o fiscal, é como se a barra tivesse subido um pouquinho, né, para o trabalho fiscal interno. Em termos de atividade econômica, eu acho que é importante salientar que quando a gente olha a demanda de bens e de serviços de bens, ainda não voltou. Na verdade, ela teve uma nova subidinha ali na ponta, porque ainda, né, tem bastante gasto nos Estados Unidos. O segundo TRI foi muito forte, o PIB dos Estados Unidos deve vir forte no segundo TRI, mas também porque teve muito gasto do governo. E quando a gente olha a poupança, né, como o programa aqui fiscal foi muito grande, o americano acumulou, teve um excesso de poupança muito grande, e só agora a gente começa a ter, né, essa saída desse excesso de poupança, né, que foi consumido ao longo do tempo. Isso significa, muito provavelmente, que a gente olhando para o ano que vem, tem vários efeitos que podem fazer a economia americana desacelerar um pouco mais forte. Que é, você vai ter que ter uma diminuição do gasto fiscal, que vai vir de 2 trilhões para alguma coisa perto de 1 trilhão. Você tem o efeito da poupança que passou, e você tem o efeito dos juros que subiu, e como os juros demoram a fazer efeito na economia, o que subiu os juros esse ano vai fazer efeito, né, até o ano que vem. Então a gente tem aí elementos para ficar um pouquinho preocupado com o que acontece se a desaceleração dos Estados Unidos for um pouquinho mais forte, coisa que hoje, obviamente, não é o que a gente vê. Tá certo, então tá aí o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com algumas falas em relação à inflação brasileira, inflação lá fora também. Ele falou bastante do mercado de crédito, falou também sobre o Drex, ali, a moeda digital do Banco Central, falou que espera que até o fim do mandato dele o Drex esteja operacional, mas há barreiras tecnológicas ainda a serem enfrentadas aí por conta da tecnologia. Campos Neto falou que foi muito importante manter o arcabouço fiscal e a meta da inflação. Quando medidas de arrecadação forem aprovadas, haverá melhora do fiscal, que vai ajudar a política monetária, disse então Roberto Campos Neto em sua participação no Fórum de Desenvolvimento com o tema os resultados do Brasil estão melhorando mais lentamente lá. Aliás, essa foi uma fala dele no Fórum de Desenvolvimento do LEAD lá em Washington, nos Estados Unidos. Então,
A gente vai atualizando mais informações de acordo com as falas de Roberto Campos Neto e outras autoridades também, tanto da política e da economia, na feira que está acontecendo em São Paulo, a Expert 2023. Na nossa equipe, a BMC News está no local, fazendo entrevistas, trazendo todas as informações. A gente atualiza ao longo da nossa programação nesses 2 dias de evento. Começou hoje, vai até amanhã, a maior feira de investimentos do mundo, e estamos presentes lá. Bom, agora vamos com o nosso convidado, nosso analista técnico, Marcelo Carrier, que é trade profissional. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Muito obrigado pelo convite. Para mim, sempre uma honra aqui estar colaborando com vocês. Boa tarde, obrigada pela participação. Vamos lá, então, esse índice começando setembro no cenário positivo, temos aí maiores altas, começando pela Vale, um papel aí que normalmente os analistas técnicos gostam, né? Queria que você analisasse, então, Vale, hoje com alta de 5,85%, por favor. Incrível, né? Com certeza a gente está tendo um movimento aí, né? Eu tenho certeza, acho que muitos analistas também, muitos aguardavam, na verdade, né? Um canal longo de baixa da Vale. A Vale, você observa que aqui eu estou num gráfico, né, diário, então por muito tempo, desde maio, junho, julho, ela acumulou aqui praticamente uma consolidação nessa região, né, onde a gente verificou ali entre os 61, 60 e o 67 uma região de preço, acumulando preço, e com certeza a gente percebeu ali um movimento de alta a partir do 63. Então a Vale agora ela segue com a questão não só do minério, mas também a gente está falando de uma ação, Isabela, que está desvalorizada frente ao real valor dela, né? Então assim, no mundo hoje, a gente está falando aqui, né, de Brent, o petróleo com alta de 2,42, o minério de ferro, ele seguiu numa semana de alta, né? A gente está falando aí de uma semana de alta de quase 3%, e um mês também, em agosto, foi um mês muito positivo para o minério, com quase 5% de alta, independente do cenário de retração da China, a Vale continua aumentando as expectativas de geração de valor. Então, com isso, faz com que a Bolsa Brasileira suba, né, e a gente possa ter visto hoje um movimento de alta no Ibov de 1,86, no índice de 1,36, trazendo os investidores. Então, a Vale e a Petro juntas, quando se animam, com certeza, o mercado brasileiro por inteiro também se sobressai, né? Inclusive a Vale hoje, só para destacar, um dos motivos, teve a recomendação de compra do banco do JP Morgan, né, JP Morgan, com preço-alvo que passou de 75 para 79 para o final de 2024. Então, após isso, teve essa forte alta aí, que tem uma grande fatia de Bovespa, colocando o índice para cima. Uma outra ação também, a segunda maior alta é a Bradespar, com 5,11% de alta, que você vê no gráfico de Bradespar. Vamos lá, vou pegar aqui para você. Dentro do cenário, né, a gente está falando aí de ações que a maioria delas, tá, Isabela? A gente observa até o movimento de junho, você consegue observar, por exemplo, um longo canal de baixa. Isso foi com várias ações na Bolsa. Depois a gente consegue observar que, dado algum momento, nos últimos 3 meses, vou marcar aqui para você observar, ó, a gente tem, na verdade, um movimento, né, de acumulação, que é exatamente o quê? Onde vendedores estão comprando mais e refazendo o preço, e fundos institucionais estão precificando a ação. Nesse movimento, a gente consegue observar, por exemplo, ó, ampliar para você, um movimento recente, né, meados de agosto, onde esse preço, ele novamente, após uma grande queda, ele faz um movimento de fundo, no movimento que já estava em consolidação aqui anteriormente, está bem aqui nessa região, e a gente observou exatamente no final do mês de agosto uma expansão, ou seja, foram quase 5 dias de alta, o que fez com que a ação tivesse um ganho de 5,02%. De forma fundamentalista, a gente consegue perceber diversas instituições recomprando algumas empresas, algumas instituições, alguns fundos que estão tendo liquidez. Então, não somente as perspectivas do trimestre que foram positivas, como também a perspectiva do próximo trimestre também tem projeções otimistas. Então esses fundos estão buscando posições onde ele possa encontrar bons resultados. E hoje nós temos na Bolsa Brasileira
e muitos falam que nós somos a bola da vez, nós temos exatamente opções com ações descontadas, com boas projeções, com bons resultados. O que nós precisamos convalidar em todo esse ambiente é o cenário político macroeconômico, onde você está tendo nesse momento discussões do arcabouço fiscal, a gente está tendo exatamente agora, nesse momento, a consolidação da questão tributária no Brasil e também o programa de aceleração que é discutido no Congresso Nacional e faz com que diversas opções estejam à disposição para apresentar bons resultados, não só ao final desse ano, desse trimestre, mas também na projeção anual, porque o investidor ele está olhando a longo prazo. Então, já que você falou dessas diversas opções, eu deixo para você, qual outra boa opção, então, que você diria para o nosso investidor? A gente falar, eu acho que faz sentido a gente conversar aqui sobre a Petrobras, né? A Petrobras hoje também, ela apresentou um cenário de alta de 3,3, mas no gráfico aqui, Isabela, olha só que interessante, ó, eu estou falando desde maio, ó, olha a alta que a Petrobras traz e olha o ganho de valor, né? Isso aqui está diretamente linkado, né? Eu estou falando aqui, se a gente olhar mais atrás ainda, ó, desde março, o investidor que comprou e estava comprando e refazendo posição depois de uma grande baixa, ele conseguiu ter um ganho capital, vou mostrar a você, ó, de quase, olha só, 46% em 60 dias. Então eu estou falando de um ganho capital muito grande. E vou dizer, a Petrobras ainda está precificada, podendo ter uma projeção de compra. Algumas casas de análise recomendaram, e eu consigo perceber, ó, e muitos vão convalidar, esse preço chegando aqui na região de 38 ou até mesmo de 40. É possível observar. Por quê? Porque nós estamos vendo o petróleo se valorizar. O petróleo saiu de uma métrica, não sei se você se lembra ali, de 72, 74, e nesse momento o petróleo Brent, ele está sendo negociado, Isabela, a R$ 88. Então a Petrobras, ela nos traz uma excelente oportunidade. Outras empresas, né, que são ligadas também à siderurgia, elas estariam ligadas exatamente à oportunidade de compra. Por quê? Porque a mineração, ela vem ganhando valor. E eu acredito muito que a recuperação, não só do Brasil, mas uma recuperação mundial, com equilíbrio fiscal, diante da questão de regularização da inflação, traz grandes oportunidades para o investidor brasileiro. Eu quero falar com você, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto do dólar, né? Porque o dólar, na verdade, hoje teve um movimento muito interessante e acho que faz sentido aqui a gente estudar. Posso falar? Claro, pode ir, fica à vontade. Olha só, o dólar vinha, né, num canalzão de baixa, a gente viu esse dólar aí desde o mês de março, perdendo valor, acumulando numa região macro aqui, ó, olha que interessante. Aí vem vários traders que observaram esse movimento de consolidação, e nesse momento, se você me perguntar, Marcelo, podemos ver um dólar mais caro, pô, para quem comprou esse dólar nessa região de 4,78, 4,80, tá todo mundo feliz. Por quê? Porque se posicionou bem. Mas eu acredito ainda que a gente acaba de sair desse canal de alta, existem projeções desse dólar para subir, porque de certa forma esse dólar passou muito tempo descontado. Agora, todavia, entretanto, a gente está falando aí de um cenário de juros em queda. Quando você analisa os juros brasileiros num canal de baixa, aí você fala, poxa, é um momento antagônico, onde o juros está caindo, esse dólar deveria acompanhar. Não, na verdade, o que é que está acontecendo? A gente está tendo uma série de investidores, né, que estão vendendo dólar nesse momento, e o movimento de compra de dólar, nesse momento, a gente está vendo um movimento mais forte de venda de dólar. Aí você pergunta, poxa, por quê? Uma vez que os juros americanos ele sobe, você tem muitos fundos de investimento investindo lá fora. Todavia, entretanto, eu estava conversando com um grande analista, né, não preciso falar o nome dele aqui agora, mas ele dizendo para mim, Marcelo, todos os fundos querem ter títulos no fundo americano, mas o Brasil é a melhor opção entre os países emergentes, por várias ações estarem descontadas. Então, nesse ambiente, a quem não está feliz hoje com esse aumento de dólar é exatamente o produtor brasileiro no mundo agrícola e quem trabalha com importação, estou falando de fertilizantes e tudo mais. Então, o dólar, nesse momento, tem uma projeção de alta sim, ele estava consolidado aqui no final do mês de agosto. Hoje ele chegou a bater os R$5 e romper, fechou ali a 4,966. Existe uma projeção de alta para esse dólar chegar ali na região dos 5,13. Provavelmente é uma região de grande suporte, a gente vai entender o que é que vai acontecer. Então, a gente consegue ver um dólar ali precificado médio, muitas casas precificando ele em 4,80, 4,90, e é esse range aí entre 4,80 e 5,20 que eu acredito que a gente vai ter não só no final do ano, como também numa projeção de primeiro semestre.
Isabela, antes de mais nada, você comentou aqui, eu estava observando aí com o entrevistador antes, né, o cenário brasileiro e o cenário mundial, ele que é analista de IPI, eu acho que a gente tem grandes oportunidades na Bolsa Brasileira. E hoje, na minha opinião, é um marco, porque você consegue ver fundos, JP Morgan, grandes instituições recomendando as principais ações brasileiras e uma série de outras ações, não só de varejo, como também opções de investimento para esse investidor, de repente, diversificar, estão descontadas. Então, a gente tem aí grandes oportunidades na Bolsa de Valores brasileira e o investidor brasileiro, ele precisa estar atento a isso. Então, aproveitando esse gancho, vamos dar uma olhada em Ibovespa, que apanhou bastante aí essas últimas semanas, né? Tá aqui, ó. Como está, se é uma oportunidade. Isso. Isabela, eu sou desenvolvedor de uma metodologia, né, que eu consigo apresentar uma regra de coloração para me mostrar exatamente o momento do mercado para estabilidade, para macrolateralização, né? Isso aqui é disponibilizado na Nelógica. Hoje a gente está aí entre os 5, né, primeiros colocados de download entre os traders com comunidades. Então a metodologia Carrier me mostrou aqui, ó, eu já vinha conversando com uma série de traders, né, que nos acompanham, esse momento de lateralização no Ibov. Essa grande alta que a gente tem hoje, ó, que chegou a bater 1,86, revela o momento de alta e que eu tenho plena consciência, como vários analistas, de uma projeção otimista para um movimento positivo. Então a gente consegue nesse momento compreender um preço chegando aqui, ó, se ultrapassar esse 118.700, a gente consegue imaginar como alvo o 120.599, com alvos projetados de 121, 122. Quando a gente fala de 13 dias de queda, observe que a metodologia que eu desenvolvo, ó, ele mostrou exatamente esse momento que positivo lateralizou e entrou em tendência de baixa. Ele chegou a bater num canal de baixa no fundo, fez o fundo. Por mais que ele projetasse uma retomada, muitos ficaram o quê? Pessimistas, imaginando um movimento de exaustão do preço. É exaustão, é uma reversão, é uma continuação, o que é que vai acontecer? Mas quando a gente consegue perceber, depois de 1, 2, 3, 4 dias, que ele não desceu, não fez e faz fundo, a gente consegue nesse momento identificar um topo, um fundo duplo, mostrando na verdade a ação do preço, a ação do fluxo para comprar no nosso Ibov. Então nós temos excelentes perspectivas, as ações descontadas com boas posições. Nesse momento, uma série de instituições de grande porte estão apostando no Brasil com uma bola à vez. Isso é muito bom para o nosso país, que vai aproveitar grandes momentos, vai trazer uma injeção não só financeira, mas de oportunidades para o mercado brasileiro, e está muita gente otimista, com certeza eu também, além de trader, sou um empresário investidor, eu estou muito otimista com a redução dos juros do Brasil, com a continuação dessa redução de juros. Aí você fala, pô Marcelo, mas com essa redução de juros, o dólar puxando, será que acaba pressionando? É normal, a gente passou muito tempo num canal de baixa de dólar, numa acumulação de dólar descontado, então é normal que esse dólar suba, chega lá mais em cima, ele desconta, então é o que a gente fala de 4,80, 5,15, é o que todo mundo ali no mercado está precificando. Isso é saudável para o Brasil, mostrando um equilíbrio, e isso traz reflexos para o índice, que traz para mim, nesse momento, uma perspectiva de, após esse candle amarelo aqui, que foi exatamente o dia de ontem, esse dia de hoje aqui me mostra e revela uma vontade, uma ação do preço para nosso índice continuar subindo e valorizando. Então, nós temos excelentes perspectivas e eu tenho plena consciência, junto com todos os analistas do Brasil, que a gente está vivendo um momento muito especial, um momento único, para quem tiver o olho atento, observar as oportunidades que a gente está tendo na nossa Bolsa Brasileira. Dicas preciosas, afinal, dólar, né, como dizem, praticamente uma bola de cristal. É verdade. Agora... eu tenho certeza que muita gente aí comprou dólar, teve muita gente que comprou pensando na Disney, comprou para querer fazer viagem, e eu tenho certeza que assim, não precisa agora, eu vou comprar agora com medo que ele suba mais, calma. Espera ele precificar, ele está numa região, ó, vou trazer aqui no gráfico para vocês darem uma olhada, ó, ele passou bastante tempo, ó, numa região, olha essa região aqui, vou até aumentar um pouco mais para vocês observarem, ó. Ele passou muito tempo num canal de baixa, descendo e perdendo, desde março desse ano. Consolidou aqui, ó, entre o mês de junho e julho, mostrando aqui para você o topo, o fundo, novamente o topo na mesma região ali, ó, dos R$5, voltou à região de 50% dessa lateralização, e nesse momento ele sobe, pegando
pegando fluxo, pegando tendência. Mas eu acredito ainda que, por mais que ele queira chegar aqui nessa região, Isabela, de 5,13, 5,15, tem muito vendedor consolidado nessa região. Então, o que é que ele faz? Ele volta novamente à região se ele quiser subir. Então, assim, espera um momento com o dólar reduzir a um 4,80, 4,90, porque você possa ter oportunidade de compra, tá? Mesmo com todos os temores aí em relação à política do governo, Haddad querendo um déficit zero ali no orçamento no ano que vem, né? Muitos especialistas, muitos economistas acreditam que não vai acontecer, podendo até ter uma inflação ainda mais forte do que já tivemos. Mesmo assim, o dólar, deve-se ter uma atenção especial ao dólar? Olha só, tá? Você entrou num tema para mim muito relevante e eu quero deixar clara a minha opinião, né? Até como empresário que sou, investidor que sou. Vamos lá. A gente está falando de um cenário macro mundial onde o juros brasileiro, Isabela, ele está há muito tempo na zona do 13%, né? Então, nosso juros está alto. Nós nos preparamos para isso antes dos demais. Quando os Estados Unidos e os outros países da Europa vieram para aumentar juros, a gente já estava praticamente com uma política de retração comercial para não deixar o juros subir. Então, quando esses players agora estão sentindo e aumentando, nós estamos com o mercado mostrando vários índices no Brasil equilibrados, permitindo a redução para um crescimento orgânico sem tocar e se inflacionar isso. Quando a gente começa a falar da macroeconomia brasileira, é sempre um ponto relevante observar. Mas o que é que a gente tem que ficar atento aos índices, aos pontos que estão acontecendo? Eu acredito sim, infelizmente, que os Estados Unidos deve ter um aumento de juros até o final do ano. A gente viu um Jerome Powell ali muito tenso e preocupado, né? Eu acho que ele estava pressionado pelo mercado mundial para dizer assim, olha, estabilizou, tem bons sinais que estão mostrando uma estabilidade da economia mundial, dos Estados Unidos, mas o que ele sabe? Está muito frágil a economia. Então, assim, por mais que ele aumentou os juros, você vê o emprego aumentando, as pessoas buscando oportunidades, os Estados Unidos têm grandes oportunidades, então ele não sentiu essa retração que precisa para controlar o preço. Então, eles estão atrasados. Por isso, não sou eu que falo, são talvez os melhores analistas do mercado, que eu não vou citar nome de nenhum, para ninguém que seja, mas muitos falam exatamente que o Brasil se antecipou a esse momento financeiro e está preparado. Aí nós temos um problema. O que é que está acontecendo? O déficit das contas públicas. Então é por isso que a gente precisa, nesse momento, cobrar aos nossos representantes a seriedade no controle de gastos. A gente não pode acelerar a economia sem se preocupar com esse controle de gastos. Esse equilíbrio vai dar o tom. Então, assim, eu tenho plena consciência que eles lá estão observando o mercado. A gente tem um Banco Central hoje muito independente, com uma autoridade muito forte, muito positiva. Então, assim, se tiver que não reduzir juros para mostrar não só a economia como um todo, mas um cenário de controle, eu prefiro manter os juros como está e deixar a economia rodar, porque hoje o mais importante é a gente não ter uma inflação crescente. Isso deteriora a economia de um país. Então, os Estados Unidos, nesse momento, está em uma série... Eu acho que você deve ter visto hoje, durante o dia, saiu, né, uma reclassificação de bancos regionais nos Estados Unidos, vários bancos com redução, né, redução de classificação. Então, é um processo natural do descontrole que eles tiveram, atrasaram nisso aí. O Brasil não. O Brasil está tendo um movimento onde vários relatórios estão saindo positivos, estão mostrando, na verdade, a retração, o reequilíbrio da economia. Olha, eu vou falar um negócio que eu acho que ninguém falou aqui na BMC, e outro dia, posso falar o nome de um analista, que outro dia eu vi ele comentando sobre um ponto que eu achei muito relevante, o Caio Megali, da XP. Ele, participou do Ministério da Economia, é um cara respeitadíssimo, trabalhou no Itaú. Eu assisti uma palestra do Caio, o Caio dizendo uma coisa que para mim foi fundamental. Ele fez, pessoal, o que me deixa otimista para o mercado é observar o preço da logística reduzir. Independente porque houve um reequilíbrio da logística, dos portos, dos navios. Então, isso traz, Isabela, um equilíbrio na ordem da economia, de compra, venda, logística, produção. A única coisa que a gente precisa acelerar e trazer para a economia brasileira é a questão do insumo, que não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Então, é esse reequilíbrio que eu acho que o Brasil saiu na frente. Infelizmente, a retração da China traz para a gente, né, um tempero complicado pela dependência que nós temos da China na compra agrícola, na compra mineração. Mas, pessoal,
A gente não tem 3 anos que saiu de uma grande crise, uma grande pandemia. Então, como empresário, como investidor, eu digo, eu acho que a gente está bem, a gente tem bons investimentos hoje na Bolsa Brasileira, a gente tem boas oportunidades no mercado. Então, assim, cautela, prudência. Agora, a gente tem que ter consciência que o Brasil conseguiu fazer o dever de casa, está preparado. Então, vamos cobrar dos nossos representantes a seriedade que precisa ter com os controles gastos para que a gente possa continuar esse crescimento que o Brasil merece, tá bom? Tá certo. Eu quero agradecer a participação, Marcelo Carrier, trade profissional. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um abraço, pessoal. Bom fim de semana. Bom fim de semana. A gente segue por aqui, assim, caminhando para o final do closing. A Bolsa, então, em alta, fechando em alta aí de 1,86% aos 117.893 pontos, maiores altas do dia. Vale, como a gente trouxe aqui para vocês, um papel sempre muito querido aí por analistas técnicos, com papel com desempenho bom e agora com alta hoje de 5,85%, com papel valendo R$ 68,89. Bradespar também a segunda alta do dia com 5,11% de alta aos R$ 23,65 e Alpargatas, que é a Alpa 4, com alta de 5% aos R$ 8,83. Temos o gráfico do dia também, que fala um pouco mais sobre todas essas questões. A gente vai analisar o rastreamento do StatCounter aí, que é o Chrome, que é o navegador de internet, o Google Chrome, né? Que é uma alternativa aí do Safari. Ele é o número 1 do mundo entre julho e agosto de 2023. O Chrome, então, foi usado por 63,6% dos usuários da internet em todo o mundo. Este é o gráfico do dia que você está vendo na sua tela aí, com o gráfico pizza das regiões ali, América do Norte, Europa, Ásia. O Chrome, então, foi usado em 63% ali dos usuários da internet do mundo inteiro. A gente está vendo as fatias aí na tela. O Safari foi que ficou em segundo lugar, tendo sido usado por pouco menos de 20% da comunidade online mundial. Depois seguido de Edge, Firefox, Opera, Samsung. Eles ficaram, então, bem atrás. Então, tá aí o gráfico do dia. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente encerra, então, esse closing com um Ibovespa otimista em alta aí de 1,86%. A gente segue, então, nesse final de semana. Quero agradecer a parceria durante toda essa semana e a gente se vê na segunda-feira com mais fechamento de mercado, mais informações de mercado para você tomar a melhor decisão, porque informação gera valor aqui na BMC. Eu fico por aqui. Um bom final de semana. Até já. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu!
na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui.